Aleluia! Cristo ressuscitou, como Ele havia dito. Ele ressuscitou dentre os mortos. Cristo destruiu a morte e trouxe à luz a vida mediante o Evangelho. Aleluia! Sejam todos bem-vindos ao nosso culto online de Páscoa, aos nossos irmãos e irmãs em Cristo, da paróquia Cristo Redentor de Dois Vizinhos, todos muito bem-vindos, e também os demais irmãos e irmãs que nos assistem pelo YouTube. Sejam todos muito bem-vindos. A celebração da Páscoa, o dia da Páscoa, o domingo da Páscoa, é um dia muito especial para nós cristãos. Infelizmente, ainda não podemos nos reunir presencialmente na casa do Senhor, mas assim, cada um na sua casa, no seu lar, vamos nós juntos celebrar culto ao nosso bom Deus. Esse é um culto de alegria, é o culto de vitória sobre a morte, é o culto da ressurreição de Jesus. Iniciamos o nosso culto em nome do nosso Deus triuno, em nome de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Havia dois bebês gêmeos conversando no ventre da sua mãe. E aí um perguntou ao outro: existe vida após o parto? A nossa resposta seria: mas é óbvio que sim, mas é claro que sim. É a partir do parto, a partir do nascimento, que nós contamos a nossa vida. Claro que já há vida antes, no ventre da mãe, mas a partir do nosso nascimento nós contamos a nossa vida aqui neste mundo. Também há muitas pessoas que se perguntam: há vida após a morte? E por causa da ressurreição de Jesus, nós podemos responder de forma idêntica: mas é claro que sim, é óbvio que sim. Da mesma forma como nos 9 meses da gestação, a criança está se formando, se preparando para a vida após o parto, nós também, nesse tempo aqui neste mundo, vamos nos preparando para a vida que há de vir, a vida plena, a vida em abundância, a vida eterna em Jesus. O nosso preparo, ele se resume em arrependimento e fé. Arrependimento pelos pecados cometidos, mudança de vida, mudança de atitude, e fé nas promessas de perdão e de salvação que temos em Jesus. Convido a você, nesse momento, a lembrarmos dos nossos pecados mais uma vez e juntos confessarmos ao Senhor nossos pecados e suplicarmos por sua misericórdia em nossa vida. Nós oramos ao Senhor. Senhor nosso Deus, ao iniciarmos este culto de Páscoa, queremos também lembrar com humildade, com tristeza, de todos os pecados por nós cometidos. Infelizmente, Senhor, fizemos o que é mal perante os Teus olhos, transgredimos a Tua santa lei, de modo que nesta triste situação em que nos encontramos, estamos perdidos. Suplicamos mais uma vez a Tua misericórdia em nossa vida. Vem perdoar-nos com a Tua graça, com o Teu amor. Vem trazer vida a cada um de nós a partir do perdão que temos em Jesus.
Ages assim em nosso favor e para o nosso benefício, é o que suplicamos, em nome de Cristo, teu Filho, nosso Salvador. Amém. Se você mais uma vez foi sincero em sua confissão de pecados, se você lamenta os pecados cometidos e ao mesmo tempo deseja também corrigir a sua vida naquilo que for necessário, então eu, como ministro da palavra do Senhor, mais uma vez, com alegria também anuncio: os teus pecados estão perdoados. Vai em paz. Amém. Vamos louvar o nosso bom Deus, cantando o hino número 100, Linda Páscoa do Senhor. Seguimos o nosso culto com as leituras bíblicas para esse culto de Páscoa. A primeira leitura é a leitura do Salmo, capítulo 16. Salmo, capítulo 16. Acompanhe comigo a leitura aí em sua Bíblia. Guarda-me, ó Deus, porque em ti me refugio. Digo ao Senhor: Tu és o meu Senhor, outro bem não possuo, senão a ti somente. Quanto aos santos que há na terra, são eles os notáveis, nos quais tenho todo o meu prazer. Muitas serão as penas dos que trocam o Senhor por outros deuses. Não oferecerei as suas libações de sangue, e os meus lábios não pronunciarão o seu nome. O Senhor é a porção da minha herança e o meu cálice. Tu és o arrimo da minha sorte. Caem-me as divisas em lugares amenos. É muito linda a minha herança. Bendigo o Senhor que me aconselha, pois até durante a noite o meu coração me ensina. O Senhor tenho-o sempre à minha presença.
Estando Ele à minha direita, não serei abalado. Alegra-se, pois, o meu coração e o meu espírito exulta. Até o meu corpo repousará seguro, pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Tu me farás ver os caminhos da vida. Na tua presença há plenitude de alegria. Na tua destra, delícias perpetuamente. Até aqui as palavras do Salmo, e vamos orar ao Senhor. Feche seus olhos, curve sua cabeça, concentre-se. Nós falamos com o nosso bom Deus. Ó Deus, por nossa redenção, entregaste teu Filho unigênito, Jesus, à morte de cruz, e por sua gloriosa ressurreição, nos libertaste do domínio poderoso do nosso inimigo, o diabo. Por isso, concede que todo o nosso pecado seja afogado por meio de arrependimento diário e que viva diante de Ti em justiça e pureza para sempre. Por Jesus Cristo, Teu Filho, nosso Senhor, que vive e reina contigo, ó Pai, e com o Espírito Santo, agora e para sempre. Amém. A leitura do Antigo Testamento encontramos em Jeremias, capítulo 31, versículos 1 até 6, onde lemos assim: Naquele tempo, diz o Senhor, serei o Deus de todas as tribos de Israel, e elas serão o meu povo. Assim diz o Senhor: o povo que se livrou da espada logrou graça no deserto. Eu irei e darei descanso a Israel. De longe se me deixou ver o Senhor, dizendo: com amor eterno eu te amei, por isso com benignidade te atraí. Ainda te edificarei e serás edificada, ó Virgem de Israel. Ainda serás adornada com os teus adufes e sairás com o coro dos que dançam. Ainda plantarás vinhas nos montes de Samaria. Plantarão os plantadores e gozarão dos frutos, porque haverá um dia em que gritarão os atalaias na região montanhosa de Efraim: levantai-vos e subamos a Sião, ao Senhor nosso Deus. Até aqui a leitura do Antigo Testamento. A leitura da epístola nós encontramos em Colossenses, capítulo 3, versículos 1 até 4. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Até aqui as palavras da epístola. Nós louvamos ao nosso Deus cantando o próximo hino, 117, Ressurgiu Jesus Senhor.
A leitura do Evangelho para o nosso culto, nós encontramos em Mateus, capítulo 28, versículos 1 até 10. Mateus 28, verso 1 a 10, onde lemos assim: No findar do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu, chegou-se, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. O seu aspecto era como um relâmpago, e a sua veste alva como a neve. E os guardas tremeram espavoridos e ficaram como se estivessem mortos. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: Não temais, porque sei que buscais Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou, como tinha dito. Vinde ver onde ele jazia. E depois depressa e dizei aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos e vai adiante de vós para a Galiléia, ali o vereis. É como vos digo. E retirando-se elas apressadamente do sepulcro, tomadas de medo e grande alegria, correram a anunciá-lo aos discípulos. E eis que Jesus veio ao encontro delas e disse: Salve! E elas, aproximando-se, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Então Jesus lhes disse: Não temais. Ide avisar os meus irmãos que se dirijam a Galiléia, e lá me verão. Até aqui as palavras do Santo Evangelho. Vamos juntos confessar a nossa fé cristã em nosso Deus triuno, utilizando as palavras do Credo Apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu aos céus, e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Que nesse momento em que vamos refletir na boa palavra do Senhor, Ele nos abençoe, Ele nos conduza, nos ilumine com o seu Espírito Santo. Amém. Em toda a história da humanidade, não há nenhuma outra história que desperte maior curiosidade por parte das pessoas do que a história de Jesus Cristo. O seu nascimento, a sua vida, os seus feitos, as suas palavras, e também trazendo para o dia de hoje, dia da Páscoa, o seu sofrimento, sua morte e a sua ressurreição. No entanto, embora a história sobre Jesus desperte assim muita curiosidade por maioria das pessoas, essa data, a Páscoa, ela não é celebrada por muitas pessoas da forma ou no sentido como deveria. Muitos comemoram esse dia apenas
lembrando do coelhinho da Páscoa que traz presentes e ovos de chocolates, e se esquecem do principal sentido, a ressurreição de Jesus. Muitos nem sequer conhecem muito bem a história de Jesus e mesmo assim tentam negar alguns acontecimentos. O ponto forte dessa negação, dessa resistência, está com relação à ressurreição de Jesus. Grande parte das pessoas até aceita o fato de Jesus ter morrido na cruz, da forma como morreu, mas nega que Jesus tenha ressuscitado ao terceiro dia. Alguns afirmam que Jesus apenas desmaiou na cruz e depois na sepultura, quando recobrou a consciência, apareceu aos discípulos e fez eles acreditarem que ele havia morrido e ressuscitado. No entanto, a Escritura Sagrada, ela é muito clara ao afirmar que Jesus de fato morreu. Em Mateus capítulo 27, versículo 50, nós lemos que Jesus entregou o Espírito, morreu. No Evangelho de João, capítulo 19, versículo 34, nós vemos uma comprovação de que Jesus estava verdadeiramente morto na cruz. Um soldado romano perfurou o lado de Jesus com uma lança e dali saiu água e sangue, uma constatação clínica de morte. Portanto, Jesus sim, de fato, morreu na cruz. O problema da descrença de muitos está na negação do relato bíblico. As pessoas não aceitam o testemunho dos discípulos de Jesus, que viram Jesus morto, que constataram isso e viram depois Jesus vivo novamente, ressurreto dentre os mortos. Muitas pessoas pensam apenas do lado racional, do lado da lógica, e negam, portanto, a ressurreição de Jesus. Pensam assim: os mortos não ressuscitam. Jesus morreu, logo Jesus não ressuscitou. No entanto, nós podemos ter certeza absoluta de que Jesus morreu sim, mas que ele depois ressuscitou. A Bíblia, além de ser a revelação de Deus à humanidade, também é um livro de história, é um documento de várias testemunhas oculares. O registro histórico destas testemunhas afirma que Jesus Cristo de fato morreu e que 3 dias depois ressuscitou dentre os mortos. E não foi apenas uma, ou 2 ou 3 pessoas que viram Jesus vivo novamente, mas muitas pessoas, mais de 500, num período de 40 dias. Para reforçarmos a nossa convicção de que Jesus de fato morreu e ressuscitou, eu quero que nós façamos uma reflexão ao contrário. E se Jesus não tivesse ressuscitado? Se Jesus não ressuscitou dentre os mortos, o que produziu então uma mudança tão radical na vida dos discípulos? O que foi que transformou os discípulos de homens amedrontados e tímidos em corajosos evangelistas?
Se tudo não passou de uma invenção, de onde lhes veio então tanta coragem? Se Jesus não ressuscitou, por que os discípulos estariam então dispostos a ser torturados e morrer por algo que eles sabiam que era uma mentira, que era uma invenção, uma fraude? Se Jesus não ressuscitou, por que então os discípulos iriam inventar uma história sobre a ressurreição de Jesus, se o próprio Jesus fosse uma fraude? Ao testemunhar, ao ensinar a ressurreição de Jesus, os discípulos não ficaram ricos, não ficaram famosos, não tiveram um alto status social ou popularidade. Bem pelo contrário, ao testemunhar e ensinar a ressurreição de Jesus, os discípulos foram odiados, foram desprezados, zombados, aprisionados, exilados, torturados, assassinados. Portanto, a lógica nos mostra que se Jesus não morreu e ressuscitou, os discípulos não dariam um testemunho da forma como deram. Portanto, o testemunho dos discípulos é a maior evidência que você e eu temos de que Jesus, sim, de fato, venceu a morte. Ele ressuscitou dentre os mortos. Apesar disso, muitos insistem em não crer. No entanto, as evidências estão aí na Escritura. Ao olharmos para essas evidências, nós vamos depositar nelas a nossa fé. Nós não estávamos lá quando Jesus ressuscitou. Nós não somos testemunhas oculares como foram outras pessoas, mas nós podemos crer a partir do testemunho daquelas pessoas. Como disse Jesus a Tomé em João 20, 29, porque me viste e creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. O fato de não vermos nos leva à fé, porque a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem, de acordo com Hebreus, capítulo 11, verso 1. Queridos irmãos e irmãs em Cristo, com a convicção que nós temos, pela fé, da ressurreição de Jesus, de que Ele destruiu a morte, de que Ele ressurgiu vitorioso dentre os mortos, com essa convicção, você e eu vamos elaborar a nossa lógica da fé cristã. Os mortos ressuscitam. Cristo morreu, logo Cristo ressuscitou. Que esta certeza encha o seu coração, o meu coração, especialmente nesse dia, mas e sempre também. Jesus ressuscitou. Aleluia. Amém. Nós vamos louvar ao nosso bom Deus, vamos adorar a Ele por sua ressurreição, por sua vitória, cantando o próximo hino 119, Cristo o Senhor, eis ressuscitou. Cristo Senhor, eis ressuscitou, já sobre a tumba o Rei triunfou.
morte cruel, sem culpa sofreu, mas no terceiro dia venceu. Graças te damos, nosso Senhor, pois revelaste a nós teu amor. Glórias cantemos ao nosso bom Deus, salva de morte e pecados os seus, culpa abolida, aleluia, Cristo da vida, aleluia. Ressuscitou em glória o Senhor, demos-lhe todos honra e louvor. Culpa e temor vencidos estão, Cristo nos traz real salvação. Glórias cantemos ao nosso bom Deus, salva de morte e pecados os seus, culpa abolida, aleluia, Cristo da vida, aleluia. Com alegria Cristo servir, sempre confiantes a Ele seguir, a todo aquele que nele crer, em sua glória o quer receber. Glórias cantemos ao nosso bom Deus, salva de morte e pecados os seus, culpa abolida, aleluia, Cristo da vida, aleluia. Nós vamos agora orar ao Senhor e vamos incluir todas as pessoas enfermas em nossa oração, pedir que Deus ampare e conduza a cada uma. E incluímos também toda essa questão em virtude do Covid-19, tanto no âmbito da saúde como também no âmbito econômico. Novamente, concentre-se, feche seus olhos, curve sua cabeça, nós vamos orar ao Senhor. Senhor nosso Deus, te louvamos, te exaltamos por tua vitória sobre a morte, pela ressurreição do teu amado Filho Jesus, por ele sair do túmulo e se mostrar assim vitorioso. Graças te damos também por esta vitória do teu amado Filho Jesus se estender também a cada um de nós pela fé nele. Guarda-nos assim, nesta esperança, nesta confiança, para que um dia também nós possamos vencer a morte e ressuscitar para a vida. Ajuda-nos, Senhor, neste dia de Páscoa, a te louvar de maneira autêntica e verdadeira. Que a nossa alegria principal neste dia seja a tua vitória, a tua salvação. Senhor amado, também incluímos aos teus cuidados toda essa situação difícil, complicada, pela qual o mundo inteiro vem passando em virtude desta pandemia Covid-19. Incluímos aos teus cuidados todas as pessoas enfermas em virtude desta doença e que tu conduzas e ampares a cada um. Abençoa também o trabalho dos profissionais de saúde, médicos, enfermeiros, enfim, todos eles que estão cuidando destas pessoas enfermas.
Dá a eles ânimo, força, disposição, boa vontade, coragem nesse momento. Lembramos também, Senhor, de todos nós, para que Tu nos dês calma, paciência, tranquilidade, a certeza em nosso coração de que Tu estás cuidando de todos. Permita também, Senhor, com que vacinas ou medicamentos mais específicos para tratar esta doença sejam assim elaborados, dando inteligência e capacidade aos profissionais que se dedicam a isso. Senhor querido, também suplicamos pelos demais enfermos, acometidos de outras enfermidades. Olha com Teu grande amor para cada um deles. Todas as demais questões individuais que pesam em nosso coração, nós entregamos em Tuas mãos, confiando no Teu grande amor. Assim, Senhor, pedimos e por tudo agradecemos, em nome de Jesus, Ele que nos ensinou a orar, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Recebam todos a bênção do nosso bom Deus. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Queridos amigos, irmãos e irmãs na fé em Cristo Jesus, que neste dia da ressurreição do Senhor, você possa se alegrar assim, firmados na palavra de Deus, na certeza da vitória de Jesus sobre a morte. Nós não sabemos quando poderemos, enfim, nos reunir juntos na casa do Senhor, celebrarmos culto a Ele. Enquanto isso, vamos assim, você na sua casa, eu aqui na igreja, celebrando o culto ao Senhor. Desejo a você e a sua família uma feliz e abençoada Páscoa do Senhor. Aleluia! Cristo ressuscitou, Ele venceu a morte. Nós encerramos o nosso culto cantando o último hino, 77, do cancioneiro. Quero cantar uma linda canção. Um abraço a todos, fiquem todos na paz de Cristo. Amém.